Bom dia, pessoal. A gente está aqui no terceiro dia do Poliglotar 2020. A gente vai começar agora às 9 horas com essa palestra do César Mello, que vai contar uma história, né, de superação, de aprendizado de línguas e também sobre a sua carreira profissional como intérprete. Então, por favor, César, pode começar. Bom dia. A gente não vai ficar interagindo, né? Eu vou começar a falar normalmente, não é Pode isso? falar normalmente e, assim, quando o pessoal tiver pergunta, eu vou liberar os microfones aqui de quem levantar a mão. Sim, pessoal. Então, se vocês tiverem pergunta ao longo da palestra, que vai durar 50 minutos no total, podem levantar a mão aqui no botãozinho que eu libero o microfone, vocês fazem pergunta, falam e interagem. É isso. Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Juliano por esse convite para estar aqui falando com vocês no Poliglotar. É um prazer muito grande estar aqui para poder contar um pouco da minha história, falar um pouco sobre a minha vida e explicar o porquê do título dessa palestra, né? Querer é poder, parece uma coisa assim tão sei lá, um pouco ambiciosa, né? Mas enfim, o objetivo é trazer essa ideia de que a gente nasce, a gente pode sim ter dificuldades, né, na vida, apesar das dificuldades, independentemente dessas dificuldades, se você quiser, se você tiver um objetivo, se você tiver um sonho, você pode alcançar. É difícil? É, mas é possível. E eu digo isso por causa da minha própria história. Eu nasci na Bahia, no sul da Bahia, numa cidade muito pobre. Aliás, nasci numa fazenda, na verdade, produtora de cacau, no município de Una, que é uma cidade no interior da Bahia. Eu nasci numa fazenda chamada Fazenda São Gotardo. E deixa eu colocar o telefone aqui no modo aqui. Aqui, perfeito, eu tinha esquecido, senão ele pode tocar. Uma fazenda chamada São Gotardo, e aí, enfim, uma família muito pobre, morei na roça a vida inteira, com mais ou menos uns 10 anos, os meus pais decidiram que não era legal a gente morar na roça, e aí fomos morar numa cidade chamada Feira de Santana, que é uma cidade que fica mais perto de Salvador. Na época, quando eu tinha essa idade, nós morávamos numa fazenda chamada Ituberá, que fica, na verdade, é um município de Ituberá, numa fazenda chamada Jubiabá. E eu acho que não tem nada a ver com a Jubiabá de Jorge Amado, é só uma coincidência. Mas, enfim, ou tenha, talvez, não sei, né? E aí fomos morar em Feira de Santana, e aí com 10 anos eu entrei na escola, com 12 anos eu aprendi a ler. E fiquei muito feliz, né? Porque eu tinha aprendido a ler. E aí, quando eu estava com 15 anos, eu estava na quinta série e aí eu tive a minha primeira aula de inglês. Tive a minha primeira aula de inglês, me encantei, né, com o inglês, já estava acompanhando, já ouvia música, naquela época tocava muito Michael Jackson, eu estou falando dos anos 90 lá em Feira de Santana, tocava muito Michael, tocava música internacional em geral, né? E eu gostava muito de música, sempre gostei de música. E aí eu decidi que eu queria aprender inglês e tal, mas aí aconteceu um episódio. Eu fui para a escola, estava com muita vontade de ter a minha primeira aula de inglês. Fui para a escola, tive a minha primeira aula de inglês. Eu lembro como hoje a professora chegou na sala de aula e falou: é, Hello, students, my name is Dinar. Era o nome da professora. I'm your English teacher. Nossa, eu fiquei assim, caramba, alguém fala inglês. Eu vi aquela pessoa, fiquei encantado, né? E aí, eu... Só que aconteceu um episódio. Eu tive a minha primeira aula de inglês e logo em seguida, isso foi acho que é uma terça-feira. As aulas eram terças e quintas. Foi uma terça-feira e aí aconteceu que na próxima quarta-feira na próxima quinta-feira seria um feriado. Como seria feriado, não teria aula, a escola resolveu enforcar também a sexta. Então nós teríamos aquele famoso fim de semana prolongado, né? Minha mãe adorava pescar, acho que ela adora pescar até hoje. E aí ela decidiu ir pescar numa lagoa que ficava mais ou menos uns 4 quilômetros da minha casa. E ela combinou com a gente, comigo e com meus outros irmãos, que nós fôssemos buscá-la no final da tarde. E aí eu fui com os meus irmãos para poder buscar minha mãe no final da tarde. Chegando lá, a minha mãe tinha aquela vasilha, né, cheia de iscas para pescar, os famosos em inglês baits. Estavam lá as iscas para poder pescar.
E aí a vasilhinha dela caiu na água e a minha mãe pediu que eu fosse buscar a vasilhinha da água, tirar da vasilhinha da água, porque eu sabia nadar. Entrei na água, não sei se eu engoli, não sei o que aconteceu. Só sei que quando eu cheguei em casa, eu já comecei a passar mal, não me sentia bem e tal. No outro dia estava com muita febre, comecei a vomitar. E aí passaram-se muitos dias, muita febre. Minha mãe queria me levar ao médico, mas não tinha dinheiro para ir pegar um táxi, enfim, eu fiquei em casa. Quando eu finalmente consegui ir ao médico, fazer exames e tal, fizemos o exame de sangue, exame de fezes, descobriram que eu tinha cistosoma, que é um verme que é desenvolvido nesses lugares de muita pobreza e tal, né? Quando não tem saneamento básico. E nós não tínhamos, né? Morávamos numa casa que não tinha nem sequer banheiro, o banheiro era aquela privada que fica do lado de fora da casa e tal. E aí, eu acho que por causa do sistema imunológico já em baixa, né? E aí, contato com aquela água, eu só sei que eu peguei esse verme e quase morri. Quando eu finalmente voltei para a escola, era o dia da prova de inglês. Aquela primeira prova de inglês, né? E aí, quando eu cheguei lá, eu fiz a prova, obviamente não sabia nada, fiz a prova, tirei um 3, que eu não sei se... 3, que eu não sei se foi 0,3 ou se foi 0,3 ou 3, enfim, 3. Na minha cabeça veio o número 3. E aí, a professora disse que eu era burro, porque eu tinha nota muito ruim, a prova era muito fácil. Eu imagino que era, realmente. Mas eu fiquei com raiva da professora, porque ela disse que eu era burro, e decidi que eu ia aprender a falar inglês. E aí, eu comecei a juntar, tipo assim, tudo que aparecer na minha frente, livros, revistas, o que aparecesse em inglês eu pegava. Eu lembro como hoje, de uma vez que eu encontrei uma revista de letra de música que tinha aquela canção Yellow Submarine dos Beatles, e essa revista, ela estava suja de fezes. Eu lavei a revista com todo cuidado para não me sujar e para não apagar as letras, porque eu precisava aprender aquela letra daquela música, né? E aí eu limpei a revista e consegui guardar aquela revista, eu coloquei em cima da telha assim, tal, para poder secar, né? Joguei desodorante, tinha um desodorante chamado Leite de Rosa, joguei para poder dar uma disfarçada no cheiro e usei aquela porcaria daquela. Então, assim, parecia uma coisa de obsessão, né? Aquela coisa de querer aprender a falar inglês. Uma vez eu estava conversando com o Evandro Magalhães, que quem está aqui no Poliglotar deve conhecer, né? O grande Evandro Magalhães, que mora em Nova York. Ele veio aqui para Brasília para poder fazer um evento com a UIT e ele precisava de um intérprete que fizesse inglês, espanhol, para ficar na cabine com ele, para dividir a cabine com o intérprete que estaria em Washington. E aí a gente começou a conversar, ele me chamou e eu fui fazer esse evento com ele, né? Olha a cara de pau em fazer um evento com o maior intérprete, um dos maiores intérpretes do mundo. E aí eu cheguei lá e tal, e eu conversei com o Evandro, falei, Evandro, se eu encontrasse hoje, dentro de mim, aquela mesma semente do desejo que me fez aprender inglês, porque era uma coisa que eu não sabia explicar. Aliás, não sabia não, porque eu nem pensava nisso. Eu não sei explicar da onde que vinha tanta vontade de aprender a falar inglês. Era uma coisa absurda. Não sei se era porque eu estava com raiva da minha professora, não sei se é porque eu tinha raiva dos meus irmãos e da minha mãe, que diziam que eu ia ficar maluco ou virar viado, diziam que eu ia virar viado se eu aprendesse a falar inglês. Essa era a forma que eles tinham de dizer que aprender inglês era uma coisa que não ia dar certo. E aquilo só me motivava, só me motivava. Então é por isso que eu digo que o querer é poder, porque eu queria muito. Eu desejava aquilo, como diz o Bon Jovi, né? Como o deserto deseja a chuva. Né? Então aquilo era uma coisa que meio que me consumia. Eu queria aprender a falar inglês, eu tinha desejo de aprender a falar inglês. E aí as coisas iam se encaixando. Eu lembro que naquela época eu não tinha televisão em casa, nós tínhamos apenas rádio. Tinha um programa de TV na TV educativa, TVE, que era chamado em inglês com música. E eu ficava ouvindo pelo rádio, porque no rádio pegava a frequência da TV, então eu ficava ouvindo pelo rádio o programa de televisão para aprender inglês. Aí eu lembro que eu vi a Elizabeth Hart, eu vi a Elizabeth Hart no Oscar, na Globo. E aquilo me parecia que falava, meu Deus, essa mulher consegue fazer isso, eu quero fazer isso, eu vou conseguir fazer isso. E aí essas sementes elas foram germinando. Eu sei que em 94 eu fui morar em Rondônia e eu já sabia falar inglês.
Fui morar em Rondônia, cheguei em Rondônia, eu sabia falar inglês, mas eu não tinha nem o segundo grau completo. Eu tinha parado de estudar na oitava série, então não tinha como pensar em nada com o inglês. Mas aí meu sobrinho, o meu primo, me convidou para trabalhar num clube de futebol, no Ariquemes Futebol Clube. Eu fui trabalhar lá, como zelador. Fui lá eu limpava os banheiros de lá. E aí, chegando lá e tal, tinha os jogadores de futebol que ficavam treinando à tarde, era época escolar, as meninas saíam da escola, uma escola que tinha perto desse clube, para poder ver os caras jogando bola, e eu ficava lá embaixo cantando. Eu cantava muito porque eu aprendi inglês ouvindo música. Então, como não tinha material, não tinha dinheiro, né, eu ouvia música. Eu comprava as revistinhas de música, ficava ouvindo as músicas na rádio, pelo rádio, e daí aprendi as letras e aprendi a cantar, aprendi a pronunciar através do rádio. E aí o que acontecia? Como eu sabia cantar muita música em inglês, tinha um jogador que estava com o pé machucado. Esse jogador ficava tocando violão e ele tocava música internacional. Então ele puxava uma música lá em cima, eu puxava no gogó cá embaixo. E aí teve um cara que ficou com raiva de mim, falou: "Porra, o cara vem pra cá, fica cantando aí, as meninas ao invés de ver a gente jogando bola, fica vendo o cara cantar. Faz o seguinte, na hora você tá limpando o banheiro aqui em cima, na hora aliás, você tá limpando o banheiro aqui embaixo, depois na hora do jogo eu vou fazer cocô lá em cima para você ter que estar lá em cima limpando. Vou fazer cocô no chão." Eu falei: "Pode fazer que eu limpo." Ele fez, eu limpei. Aí esse cara que ficava tocando violão, esse jogador, achou aquilo muito humilhante, né, para mim, e falou assim: "Cara, eu vou te ajudar. Eu vou te indicar para você cantar numa banda." Aí eu fui cantar numa banda, deixei de ser zelador de banheiro para ser cantor. Olha que salto quântico, né? Fui ser cantor de banda. E aí fiz campanhas políticas, fiz a campanha política do Raup, fiz show com grandes artistas como o milionário José Rico. E aí terminou a campanha política e eu fiquei desempregado. Só que na casa que eu morava, de frente à casa que eu morava, a casa da banda, né, que eu morava, tinha uma família que morava ali na frente, e um dos rapazes que morava ali era amigo do diretor da escola estadual de Ariquemes, Rondônia, que era a cidade que eu morava. E esse cara falou assim: "César, você fala inglês, né?" Eu falei: "Uhum." Ele disse: "Então, o Antônio tá precisando de um professor de inglês." Eu falei: "Cara, eu falo inglês, mas eu nunca dei aula." Ele falou: "Não, mas não se preocupe não, você dá aula. Se você sabe falar, você sabe dar aula." Eu falei: "Beleza." E aí lá vai eu dar aula no colégio estadual Heitor Villa-Lobos de Ariquemes, Rondônia. Eu tinha a oitava série e fui ser professor de inglês para o segundo grau, naqueles contratos que eles chamam de contrato de emergência. E lá fui eu dar aula de inglês. Estou lá dando aula de inglês, aí chega uma menina que veio da Inglaterra. Essa menina, o nome dela é Maeva. Ela morava em Londres. E a Maeva chegou em Ariquemes, a família dela era de Ariquemes. Aí ela chegou lá e tal, e estava na casa da diretora da escola, professora Cristiane. Isso foi em 97, 96 por aí, 95, 96 por aí. Aí ela chegou na casa da professora Cristiane e falou assim: "Professora, eu estou meio entediada, porque eu estou aqui em Ariquemes já tem 2 semanas, não falo inglês com ninguém. Lá na Inglaterra eu falava inglês todo dia, eu queria encontrar alguém para falar inglês." A professora teve uma ideia e falou assim: "Ah, então vamos lá na escola, porque tem um professor de inglês lá que diz que é professor de inglês, mas ninguém sabe se ele é professor, se ele realmente sabe inglês, porque ninguém fala inglês. Então eu quero que você vá lá para poder conversar com o professor para ver se ele fala inglês." Era época de correção de prova, então eu estava lá na sala dos professores corrigindo prova. Essa menina chegou, a gente começou a conversar. Conversamos uma tarde inteira. A gente conversou bastante sobre uma série de coisas. E ela falou assim: "Olha, César, eu fui convidada para ser professora do CCAA, mas eu não posso porque eu não moro aqui em Ariquemes. Eu vou indicar o seu nome para você ser professor lá." Falei: "Excelente ideia, vou lá." Fui indicado para ser professor do CCAA de Ariquemes. E aí isso foi mais ou menos uma quinta-feira. Na sexta-feira eu fui lá conversar com a diretora da escola. Quando foi no sábado, eu estava dentro da sala de aula, dando aula para o CCAA. E aí foi que a minha vida começou a mudar um pouquinho, porque eu comecei a dar aula no CCAA, assumi todas as turmas, saí do colégio estadual, parei de dar aula no colégios de ensino secular e fui dar aula exclusivamente no CCAA. Trabalhei no CCAA Ariquemes, depois fui morar no CCAA, fui trabalhar no CCAA Porto Velho. CCAA Porto Velho, tive grandes amigos, fiz muito aprendizado e tive a oportunidade de ver ao vivo interpretação simultânea pela primeira vez. O Ministério Público de Rondônia, juntamente com a universidade que tinha lá, uma universidade particular, fizeram um evento
de Direito Internacional, de Meio Ambiente, na área de meio ambiente, e convidaram uma empresa de Brasília chamada Bié Traduções para fazer a interpretação simultânea. E aí eu conheci duas intérpretes que me inspiraram mais ainda a me tornar intérprete simultâneo, que foram a Mariane Oliveira e a Cristiane Bayer. Eu fiquei impressionado. A Cristiane Bayer está no mercado até hoje, é uma grande intérprete aqui em Brasília, e a Mariane não, a Mariane parou de trabalhar. E aí eu comecei a conversar com o Bié, né? O Paulo Bié, na época, era um cara muito... Sempre foi, né? O Bié era um cara maravilhoso, já foi, que Deus o tenha, mas foi um cara muito importante para mim. E aí o Bié falando para mim, nossa, menino, ele me chamava de meu filho. Poxa, meu filho, você pode aprender se você quiser, você pode melhorar o seu inglês, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e você vai para Brasília, eu te ajudo, e tal, blá, blá, blá. E aí eu fiquei empolgado, né? Só que eu acho que o Bié falou, você vai para Brasília, eu te ajudo, mas não sabia que eu ia. E eu vim. Vim para cá. Só que aqui não deu certo porque eu não tinha inglês suficiente para ser intérprete ainda. Eu era um professor de inglês do CCA. E aí, sem desmerecer os professores do CCA, pelo amor de Deus, gente, eu sei que o CCA tem professores assim excepcionais, de nível de inglês excepcional. Alguns deles, inclusive, se tornaram intérprete, né? O Otto, por exemplo, nós éramos professores de escolas que ficavam literalmente assim, ó, uma de costas para outra. Eu era professor do CCA, ele era professor do CBEU, lá em Porto Velho. O Otto Mendonça vai estar com vocês aqui hoje à tarde, junto com a Raquel Ilha, que é uma grande colega, uma grande intérprete. Eles vão estar falando uma mesa sobre, aliás, uma apresentação sobre interpretação simultânea. E na época eu não conheci o Otto, olha que mundo pequeno, né? Eu não conheci o Otto lá em Porto Velho e dividi cabine com o Otto aqui em Brasília. Olha que delícia, né? Que mundo maravilhoso. Enfim, e aí eu vi essas duas intérpretes trabalhando, eu fiquei encantado, queria aprender, mas não tinha como, não tinha inglês suficiente. Vim para Brasília, não tive como decolar aqui, voltei para Rondônia, depois eu fui morar em Salvador, estudei pra caramba, dei uma melhorada, trabalhei em outras escolas, adquiri o meu diploma de Proficiency da Universidade de Michigan, e aí fui morar na Europa. Trabalhei 2 anos e meio mais ou menos na Europa. Eu era tour manager. Bom, na Europa eu fiz um monte de coisa, né? Eu fui técnico de som, técnico de luz. A história do técnico de som foi uma coisa muito doida, porque eu fui para a Europa para trabalhar com uma banda, eu era tour manager durante o verão. Eu fui para lá em agosto de 2007. Terminou o verão, o dono da banda que tinha me convidado para trabalhar lá falou assim, cara, acabou o trabalho aqui, mas você tem contratos, aliás, você tem permisso, né, chamam de permisso di soggiorno, que seria a licença para trabalhar, para morar. Você tem, então você pode morar aqui, se você quiser arruma um emprego para você. Falei, beleza, eu quero trabalhar aqui. Aí ele falou, eu vou conseguir um emprego para você Nossa, alguém falou aqui, agora ajeitou, não sei o que era, mas tudo bem, pensei que fosse comigo. Avisei os intérpretes do inglês, tudo certo. Ah, ok, beleza. E aí, esse cara, Edifran é um ser humano assim, iluminado, um personagem enviado por Deus. Edifran, meu grande amigo, que Deus o tenha, infelizmente ele faleceu. O Edifran chegou, Edifran era maluco. Edifran chegou pro dono da maior discoteca brasileira da Itália, chamada Maracanã, e disse pro cara, disse assim, olha, eu tenho um técnico de som e luz que acabou de chegar da Bahia, é meu amigo, e ele tá precisando trabalhar. Se você quiser, eu coloco ele para trabalhar para você. Ele era técnico de som e luz de Carlinhos Brau. Eu vou lá, né? Chego lá no trabalho e o cara me mostrou uma mesa de som, uma mesa de um negócio assim impressionante. Falei, rapaz, eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E aí o cara me deu um manual de instrução da mesa e eu fui aprender. E aí eu estudei. No primeiro dia de evento, o cara foi uma merda. Literalmente uma merda. Eu nunca ouvi tanta microfonia na minha vida. Foi horrível. O dono da discoteca chegou para mim e falou assim, olha só, hoje é quarta-feira. Você tem... Aliás, era um sábado. Hoje é sábado. Você tem até quarta-feira para aprender a operar esse sistema, ou senão eu vou te demitir. Porque você está me fazendo passar vergonha. Eu fui para casa estudar
e concentrar todo o meu pensamento naquilo. E aí, mais uma vez, volta aquela coisa que eu falei pro Evandro, né? Se eu encontrasse dentro de mim aquela mesma fagulha, né, de desejo que me fez aprender inglês, eu aprenderia qualquer coisa. E essa mesma fagulha estava dentro de mim na hora que eu precisei aprender a operar mesa de som. Por incrível que pareça, eu estudei, eu me imaginei, eu projetei a minha cabeça que eu ia fazer o melhor trabalho da minha vida. E eu cheguei lá na quarta-feira, à tarde, liguei todo o sistema, deixei tudo pronto, coloquei uma música, equalizei tudo. Cara, na hora que o evento começou, estava tudo perfeito. O dono da discoteca e um colega meu chegaram para mim e falaram assim: quem que estava operando o som hoje? Eu falei: eu. Ele falou: mentira. Eu falei: sim, era eu. Ele falou: cara, não é possível. Como que você melhorou tanto assim? Eu falei: cara, eu estudei. E, então, assim, é por isso que eu digo que querer é poder. Porque quando você realmente quer alguma coisa, quando você realmente se propõe a fazer alguma coisa, não importa a dificuldade que você vai ter que enfrentar. Se você quiser de verdade, se você tiver essa chama dentro de você e não tiver dúvida de que você vai conseguir, você vai conseguir. E aí superei mais esse desafio. E aí eu descobri, naquela hora eu descobri que eu gosto de desafios, eu gosto de ser desafiado. É uma coisa que me move. E eu já tinha colocado na minha cabeça que eu queria ser intérprete simultâneo. E aí, naquela época, eu estava começando eu não falava italiano ainda, mas estava começando a me interessar pelo italiano, já estava lá mais ou menos uns 3 meses nessa discoteca. Chegou o dono do equipamento, porque na Itália, na discoteca que eu trabalhava, o som ele é alugado, não é do dono da discoteca. Né? O dono da discoteca tem o local, geralmente alugado também, ele aluga um local, monta som, luz, tudo, enfim, é tudo terceirizado. E aí, o dono desse equipamento de som chegou para mim e falou bem assim: oi, tudo bem? Tudo bem? Tal, César, eu preciso de um cara para trabalhar comigo durante o verão de 2008. Eu falei: tá, mas o que eu vou fazer? Ele falou: você vai ser o intérprete. Eu falei: mas intérprete de quais idiomas? Ele falou: de italiano e inglês. Eu falei: mas eu não falo italiano. Ele falou: não, mas você vai aprender. Sei furbo. Em italiano é tipo, você é esperto. Tu sei furbo. Eu falei: ok, venha trabalhar comigo. Aí eu fui trabalhar com ele. Eu trabalhava na montagem e desmontagem de equipamento de som e luz. E aí ele falou assim: não, eu vou te falar uma coisa que vai fazer você querer aprender italiano. Eu falei: beleza. Ele falou: ó, eu sei que você gosta de música, porque durante o trabalho, né, meu trabalho era durante os shows na discoteca, o meu trabalho era interagir entre os técnicos italianos e os técnicos americanos, né, quando tinha shows de hip hop. Via muito artista de hip hop lá para a discoteca que eu trabalhava, artistas internacionais de grande renome tocavam lá nessa discoteca. E aí ele falou: não, você vai aprender, vem comigo. E eu fui trabalhar com esse cara. E ele falou: ó, você vai trabalhar com Lenny Kravitz, Ben Harper, Alicia Keys, The Wailers. Eu falei: eu quero. Deep Purple. Aí eu falei: eu quero. Aí eu fui trabalhar com esse cara no verão. O primeiro show que nós fizemos foi o Deep Purple. Depois fizemos o Lenny Kravitz. E depois o Ben Harper. Alicia Keys eu fiz o The Wailers, eu fiz Pat Metheny, eu fiz Ginga, eu fiz também banda brasileira, fiz El Chan. Enfim, faz um monte de gente, um monte de artista. E aí, mais desafios, né? Esse mesmo meu amigo aí a discoteca lá é assim, você trabalha durante o verão, e aí durante o inverno, não, durante o verão você trabalha fora da discoteca, durante o inverno a discoteca reabre. Então, eu tinha trabalhado o inverno de 2007 na discoteca, quando foi no verão de 2008, eu estava trabalhando com essa empresa de som e luz, aí voltei para a discoteca durante o inverno. Quando foi no verão do ano que vem, né? Enfim, quase um ano depois, não sei exatamente os dias, a discoteca fechou. E aí o dono, esse mesmo cara, esse de Frank, que tinha me levado para a Europa, que tinha me apresentado como tour manager, aliás, como técnico de som e luz de Carlinhos Brown, me apresentou para um dono de uma outra empresa
dizendo que eu era técnico, eu era tour manager do Carlinhos Brown, sempre Carlinhos Brown. Um dia eu encontrei com o Brown aqui em Brasília e eu contei essas histórias para ele. Ele falou, cara, ele era maluco, porque ele tinha sido percussionista do Brown. Então ele sabia mais ou menos da vida do Brown, né? E sabe que o Brown é um cara que gosta de estimular as pessoas também a crescerem e tal. Então ele usava o Brown. Enfim, e aí eu fui trabalhar nessa empresa como tour manager. E nessa empresa eu trabalhei com uma grande banda, vocês devem conhecer, chamada Gente de Zona. Gente de Zona é uma banda cubana, é um grupo cubano, que gravou Bailando com Enrique Iglesias. E eu trabalhei com esses caras na Itália. Eu era tour manager. Meu trabalho era pegar como é que se diz? Toda a turnê e executar a turnê. Então tinha, por exemplo, pegar a banda no aeroporto e levar para o hotel. Ensaio às 3 da tarde. Então o meu trabalho era gerir a turnê. Tour manager, né? Obviamente, gestão de turnê. E nisso eu trabalhei com esses caras e foi uma maravilha. Foi um trabalho muito bom. Viajei por toda a Europa. Eu fui para França, Itália, França, Espanha, Bélgica, Holanda, Portugal, Finlândia, Dinamarca, Luxemburgo, Suíça, enfim, viajei pra caramba pela Europa. E aí terminou a turnê, eu conheci uma pessoa na Suíça, fui morar com ela na Suíça, e aí depois voltei para o Brasil falando português, inglês, espanhol, italiano, e falei, agora chegou a hora de ser intérprete. Por coincidência, eu voltei para Porto Velho para ser professor da WhatsApp. Estava em Porto Velho, meu telefone toca, número 212, mais 212. Falei, gente, Nova York. Por que está me ligando de Nova York? Era um ex-aluno meu de Porto Velho, chamado Alan Lopes, que por acaso é amigo do Otto também, Otto Mendonça. E daí o Alan falou assim, oi César, tudo bem? Lembra de mim? Eu falei, não sei quem é você. Ele falou, sou o Alan. Falei, Alan Lopes? Ele falou, sim. Falou, César, é o seguinte, eu estou indo para o Brasil com o Banco Mundial, eu sou advogado agora do Banco Mundial, estou indo para o Brasil e nós vamos precisar de um intérprete. Você não gostaria de ser o nosso intérprete? Falei, sim, beleza. Aí ele perguntou quanto que era a diária e tal, eu não tinha a menor ideia de quanto cobrar. Então eu fui no site do Sintra, vi o preço da diária e cobrei exatamente o valor da diária. Na época acho que era R$1.200 a diária. Aí eles perguntaram se eu poderia fazer, acho que era R$1.000 a diária, eram 10 diárias. Eu falei que podia e tal. Eu fiz o trabalho para eles. Fiz o trabalho para eles e com esse dinheiro desse trabalho, eu investi num curso de interpretação simultânea, um treinamento de interpretação simultânea com o professor Ayrton Farias, de Recife, que hoje para mim é o meu grande ídolo, né? De todas as áreas de conhecimento, o ser humano mais impressionante que eu conheço é o professor Ayrton, por causa da humildade dele, a forma respeitosa como ele trata as pessoas, a forma como ele passa o que ele sabe na maior humildade possível. É um ser humano único, ele é intérprete de português, inglês, espanhol, italiano e francês. E se você entrar no site dele, tem lá mais de 2.000 eventos catalogados nas mais diversas áreas que você imaginar. Muito, muito, muito mais de 2.000 eventos. E, enfim. Aí eu fiz o treinamento com o professor Ayrton, voltei para Rondônia, decidi a ser intérprete. E aí eu saí da WhatsApp, vim para Brasília. Cheguei em Brasília, esse mesmo trabalho do Banco Mundial precisou de transcrição. Aí eu cobrei mais uma grana para poder fazer a transcrição. Vim para Brasília e durante o tempo que eu estava em Brasília, eu estava transcrevendo esse trabalho do Banco Mundial. E aí terminou a transcrição, eu precisava de trabalhar. Não tinha como entrar no mercado, porque o Bié já tinha a equipe dele, ele tinha a equipe dele e tal. E aí surgiu uma oportunidade de dar aula na WhatsApp de Brasília. Eu vim dar aula na WhatsApp de Brasília. Na WhatsApp conheci um professor de inglês chamado Daniel Alves, meu amigo Daniel Alves, que hoje é intérprete do PNUD. E aí o Daniel chegou e falou, ele fazia parte de um grupo de profissionais de tradução chamado Tradução Café Tradução, um negócio assim. E aí apareceu um trabalho de interpretação simultânea para ele e ele foi fazer e me convidou para fazer também. Eu lembro como hoje, que nós cobramos naquele dia, a diária era $573.
O dólar estava mais ou menos 2 para 1, 3 para 1, um negócio assim. E eu lembrei, e aí eu comprei nós cobramos esse valor, US$ 573, 3 diárias. Fizemos esse evento, nossa, foi maravilhoso, foi muito bom. Tivemos um excelente elogio por parte dos organizadores. E aí, a partir daí, começaram a surgir eventos, eu comecei a sair de dar aula. Apareceu um trabalho para fazer para a Polícia Federal, em espanhol, em El Salvador. Aí eu fui com a Polícia Federal para ser intérprete da Polícia Federal lá. Voltei para o Brasil, depois de uma semana que estava no Brasil, mais um trabalho da Polícia Federal em El Salvador, eu fui de novo. Aí decidi sair da escola e resolvi ser intérprete. E de lá para cá eu tenho tido uma carreira assim absurdamente exitosa. Já tive os maiores desafios que você possa imaginar em termos de trabalhos. Desculpa, gente, eu estou olhando para o cachorro. Ai, que bom, o cachorrinho está bem. O cachorro acabou de ser atropelado aqui por um carro, mas ele está bem, graças a Deus. Desculpa. Eu estou vendo pela minha janela. Então, e aí já tive a oportunidade de fazer trabalhos maravilhosos, já tive a oportunidade de sentar numa mesa com a presidente Dilma e mais outros 4 presidentes de outros países. Já tive a oportunidade de conversar, bater papo com o Steve Wozniak, que foi o fundador da Apple, junto com o Steve Jobs. Já bati papo com o Vint Cerf, que é o co-criador, o inventor, né, famoso pai da internet. Já bati papo, já jantei com o Gary Vee, que é um dos maiores investidores do mundo, criador do Snapchat e o investidor angel, né, do Snapchat e da Uber. Enfim, já tive a oportunidade de conversar, bater papo com Robert Cialdini, que é aquele cara que escreveu Armas da Persuasão. Já tive a oportunidade de com Yuval Harari, que escreveu Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Já tive a oportunidade de conversar com James C. Hunter, que escreveu O Monge e o Executivo. Enfim, já tive a oportunidade de ter Veveta, aquela mulher maravilhosa, com o braço aqui no meu ombro, falando que adorava me ver interpretar. Enfim, trabalho de intérprete simultâneo me abriu portas assim de uma coisa, né, uma possibilidade assim. Vou contar uma história para vocês que é super interessante. Eu estava, em 2018, eu fui para a Suíça com o ministro da Saúde. Eu fui intérprete do ministro da Saúde na Assembleia Mundial da Saúde em Genebra, na Suíça. E aí aconteceram 2 histórias interessantes, aliás, várias histórias, né? Mas 2 que me marcaram. Quando nós estávamos indo daqui de São Paulo para Genebra, nós somos de Air France. Aí tinha um senhor, eu estava sentado numa poltrona na janela, eu sempre gosto de sentar na janela, porque eu não levanto muito durante o voo e não gosto de ser incomodado, né? Como era um voo muito longo. Aí eu estou sentado ali na janela e eu vejo do lado do corredor assim, eram 3 fileiras de poltronas, né? Uma fileira com 3 poltronas. Atrás de mim assim, tinha um senhor do lado esquerdo, no canto, conversando com a mulher. Ele falava em português, falava, não, mas eu paguei o upgrade. Eu paguei o upgrade e vocês não estão me dando o upgrade. E aí a mulher falando com ele, falando em francês, né? Falando com ele em francês, não, monsieur, e aí eu falei, rapaz, essa mulher tá enrolando cabra. E aí eu cheguei para ele e perguntei assim, senhor, o senhor fala francês? Aí ele falou não. Falei, então, ela tá dizendo para o senhor. Aí eu comecei a explicar para ele o que estava acontecendo, né? Falou, não, mas isso é um absurdo, porque eu paguei o upgrade, era para estar lá com a executiva, era para estar na executiva. Falei, não sei o que, eu falei. Aí a mulher, acho que ela não gostou muito de eu ter intervindo naquela história, começou a falar em inglês, e eu continuei interpretando para ele. Aí, beleza, não tinha como resolver nada. Aí a mulher falou assim, olha, senhor, vamos fazer o seguinte, então. Nós vamos dar ao senhor o serviço da business aqui o serviço da executiva aqui na econômica. E aí o cara ficou conformado e tal. Eu saí, na hora que terminou o café e tal, eu levantei. Aí eu cheguei para ele e falei assim, ô fera, me desculpa me meter na sua vida, eu não sei para onde você está indo, o que você vai fazer. Mas, cara, esquece essa história, velho. Faz o seguinte, faça uma viagem maravilhosa. Quando você chegar no seu destino, que você resolveu que você tem que voltar lá, se você tiver que voltar ao Brasil, você processa a companhia aérea. Eu não sei qual foi o serviço que você adquiriu, você disse que pediu business e agora está vindo de econômica. Isso dá processo, cara. Tem um comprovante de cartão de crédito,
Você vai lá e processa a companhia, mas faça uma viagem em paz, vá com Deus. Falou, tá certo. Falou, eu vou até tomar um whiskyzinho aqui para dormir. Tomou, não sei o que ele bebeu, acho que tomou um whisky lá e dormiu. Quando a gente chega em Genebra, nós fomos receber... Aliás, quando a gente chegou em Paris, já pegamos um voo menor, né, num 737. Então, quando eu entrei no avião, ele falou, agora deu certo, eu tô aqui na executiva. Falei, tá vendo? Agora você está na executiva. Beleza, chegou em Genebra, a gente desce do avião e aí tem uma senhora na porta do avião, que era a embaixadora do Brasil lá em Genebra. A senhora, ela se apresentou como Lelé, mas o nome dela é Maria de alguma coisa. E aí, a gente conversando e tal, aí ela falou assim, eu sou da embaixadora do Brasil, ela estava com o broche, né, do Itamaraty e tal. E aí eu falei, eu sou o intérprete da comitiva. Aí a gente vai para uma sala pequena, reservada, onde estavam todos os ministros, as comitivas internacionais e tal. E aí esse senhor estava lá, ele falou assim, você está aqui também? Eu falei, sim, eu sou intérprete, eu vim sou contratado pela OPAS, eu sou intérprete para acompanhar o ministro. Aí me apresentou o ministro, falou, ministro, esse aqui é o intérprete, aí me apresentou, contou a história. Beleza. Passou, o evento foi maravilhoso, eu tive a oportunidade de interpretar dentro da ONU, realizei o sonho de interpretar dentro da ONU, em Genebra. O sonho era Nova York, aconteceu em Genebra, mas está tudo certo, o importante é ser ONU. E era para ter ido para Nova York também, só que infelizmente a Embaixada dos Estados Unidos não me deu visto, né? Fazer o quê? Beleza. Aí passou esse evento e tal, voltamos para o Brasil, nunca mais tive contato com esse senhor, ele era secretário de Ciência e Tecnologia do governo, do governo Temer, do Ministério da Saúde. Aí fomos em outubro, tinha outra viagem com o ministro da Saúde, só que dessa vez para Argentina. Aí eu fui de avião comercial com a equipe, né, com 2 secretários dele lá, secretários de governo e tal. Chegando lá, o ministro estava doente, ele estava com problema de coluna e não tinha como ir para um jantar exclusivo só para ministros de saúde. E aí o ministro disse, olha, eu não vou, porque eu estou doente, e se eu for, eu só vou se for com o meu intérprete. Eu não vou para um jantar para ficar lá com um monte de ministros se eu não puder entrar um intérprete. Disseram, mas ministro, não pode entrar um intérprete, só pode entrar os ministros. Falou, então eu não vou. Aí eu sei que mexeram os pauzinhos lá e eu sei que eu fui para o jantar como intérprete do ministro, só que o ministro não estava, quem estava era o secretário dele, outro secretário, porque o ministro estava doente. Aí nós chegamos lá, sentamos, né, na mesa e tal, eu estava sentado atrás, né, como de praxe, você senta com a cadeirinha ali atrás da pessoa que você vai interpretar, e ficaram sentados frente a frente o ministro da Saúde, o secretário de Saúde do Brasil e o secretário de Saúde, o que tem papel de ministro, né, um secretário de alguma coisa do Ministério da Saúde, no papel do ministro, fazendo o lugar do ministro, e o secretário de Saúde dos Estados Unidos, que é ministro, tem o mesmo papel de ministro dos Estados Unidos, frente a frente um com o outro, e eu sentado atrás do secretário. E eles começaram a conversar e tal, e eu interpretando e tal. Teve um momento que o secretário dos Estados Unidos falou alguma coisa e eu não ouvi, aí eu virei a cabeça assim, né? Fiz assim. Quando eu fiz assim, ele falou, wow, it's nice to see a familiar face. Uau, que bom ver um rosto familiar. Aí estendeu a mão para eu poder, para me saudar e tal. E foi um momento interessante, porque o ministro da Saúde do Brasil tinha tido uma reunião com o ministro da Saúde dos Estados Unidos em Genebra, que eu interpretei. Então ele me viu, ele estava nessa reunião, né? Foi uma reunião muito próxima, não foi uma reunião em cabine, foi uma reunião ali, a gente usava equipamento móvel e tudo. E daí ele me reconheceu e falou que era bom ver um rosto familiar, porque para ele, o ministro era a pessoa familiar, mas o ministro estava ali, quem estava ali era um secretário que ele não conhecia. Da equipe do ministro, quem ele conhecia era eu. Então foi espetacular. E esse evento, né, para poder fechar assim com chave de ouro, na volta eu vim de carona no jatinho particular do ministro, que não é dele, na verdade, do governo brasileiro, né, da Força Aérea, mas eu vim de jatinho. Então, quer dizer, olha o que é ser intérprete simultâneo. Né? Olha o que é você poder fazer aquilo que você ama. Detalhe, quando eu estava aprendendo inglês lá na Bahia, em Feira de Santana, eu era ajudante de pedreiro. Então, eu saí de ajudante de pedreiro para zelador de banheiro, depois me tornei cantor, professor de inglês, e hoje técnico de som e luz,
tour manager, professor de inglês e hoje intérprete simultâneo. Então, quer dizer, já fiz grandes eventos, interpretei a Rio+20, eu fui intérprete do ministro da Agricultura lá no Rio de Janeiro, ficava com ele lá no Jardim Botânico e participava de todas as reuniões de alto nível, né? Fui intérprete, um dos maiores eventos do mundo de ayahuasca, lá no Acre. A convenção foi a Conference, World Ayahuasca, que foi Conferência Mundial de Ayahuasca. Enfim, viagens. Poxa, cara, eu fui para Polônia interpretar um curso de orgasmo hipnótico. E aí é interessante falar de orgasmo, aliás, falar de hipnose. É interessante falar de hipnose, porque eu estava conversando com a intérprete, a Suzana, a intérprete que está aqui fazendo a interpretação simultânea agora, minha colega. Um beijo para você, Suzana, também para o Vitor, Laura e a Karine, que estão aqui fazendo. Tem mais um que eu não mencionei, tem mais um intérprete, o Johnny. Estão fazendo a interpretação agora de Libra e interpretação simultânea. São os meus colegas. Eu espero que eu não esteja falando rápido demais, né? Porque a gente tem que se eu estiver falando, me perdoem, eu vou, já no final da minha fala, eu vou procurar me controlar. Mas, enfim, eu tive experiências maravilhosas como intérprete simultâneo, a oportunidade de vivenciar coisas que eu nunca imaginei que eu pudesse vivenciar, viagens absurdas. E aí, falando, né, pegando esse gancho da hipnose, eu estava conversando com a Suzana antes de começar aqui essa fala, que na nossa mente, nosso corpo, na verdade, todo o nosso corpo, né, todo o ser humano como um todo, ele nada mais é do que um computador biológico. E a sua mente, ela tem os programas. Você tem programas. Por exemplo, eu não posso, é um programa que pode ser substituído, pode ser apagado, pode ser editado, pode ser... Você pode fazer o que você quiser. Contudo que no lugar desse programa você instale um outro programa chamado eu posso.execute. EXE, né? E aperta o Enter. Que ele funciona, ele passa a rodar. A mente, ela é plástica. E eu descobri isso com a hipnose. Por exemplo, uma das coisas que é dita, né, todo mundo sabe, não se pode interpretar durante várias horas sozinho. Porque pode dar problema, não sei o quê, 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 não sei o quê. Mas a verdade é que, se você te fizer um bom exercício mental, você consegue sim. Não é recomendável? Não. Por quê? Porque você precisa, por exemplo, de um colega para poder te ajudar nos títulos, ajudar quando você tem uma dúvida. É um trabalho de parceria, o trabalho de cabine. Isso é fato. Mas você vai ter uma situação que você vai precisar trabalhar sozinho. Então, se você colocar na sua cabeça que se você trabalhar 1 hora sozinho, você não vai morrer, que você consegue, então a probabilidade de você conseguir é muito maior do que se você colocar na sua cabeça que se você trabalhar 1 hora sozinho, você vai ter um aneurisma cerebral, a sua cabeça vai virar, você vai ter um AVC, por exemplo. Entendeu? Então, é nesse sentido que a minha fala diz que querer é poder. É no sentido de que hoje em dia nós estamos vivendo uma sociedade de pessoas que aprenderam a ser vítimas. Nós precisamos aprender de deixar de ser vítimas e para que nós possamos nos tornar protagonistas das nossas vidas. Porque se eu tivesse parado para ouvir todas as informações negativas que eu ouvi quando eu resolvi aprender a falar inglês, inclusive da minha própria professora que disse que eu era burro, da minha família, dos meus irmãos, da minha mãe, dos meus amigos, de todas as pessoas que eu conhecia, se eu tivesse dado ouvido a essas pessoas, provavelmente eu não estaria aqui agora. Então, assim, se você tem um desejo, se você tem um sonho, seja ele ser intérprete, ser professor, ser tradutor, seja lá o que for, corra atrás do seu sonho. Agora, eu tenho a obrigação de falar para você o seguinte. Quando eu interpretei o Gary Vee ano passado, o Gary Vee falou o seguinte para mim. Você é um bom intérprete, provavelmente o melhor intérprete que eu já vi, mas consiga outro emprego. Você vai precisar. A sua profissão não vai ter duração, tem uma duração máxima de 10 anos. Taps! 10 anos, o máximo 10 anos. A inteligência artificial vai te substituir. Então, assim,
eu já estou aqui nesse momento, enquanto eu estou falando com você, eu já estou imaginando aliás, eu já tenho uma outra profissão, eu sou hipnoterapeuta, mas eu já estou pensando o que mais eu posso desenvolver, qual é o próximo aplicativo que eu vou colocar aqui dentro desse software CM César Melo 7.5, 4.4, que é a minha idade, né? Versão 75, que é o ano que eu nasci. Esse é o nome do meu arquivo, né? O nome do meu aplicativo. É o CM75 versão 4.4. Em novembro vai ser a versão 4.5. Bom, gente, eu acho que o meu tempo está acabando, mas não acabou o tempo da minha exposição. Acho que acabou o tempo da minha fala, mas eu ainda tenho tempo aqui para perguntas. E eu estou Excelente, vendo. César. Eu Excelente. A quero. gente tem aqui ainda mais uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos. Vamos tentar fazer as perguntas aqui, né? Eu já vi que a Célia Isso, levantou a mão, então eu vou isso. habilitar aqui a fala da Célia Bueno, tradutora de espanhol. Então, vamos lá. Célia, você já está aqui com a gente, pode falar, viu? Pode até ligar sua câmera se você quiser. Então, pode falar, Célia, por favor. Bom dia, César. Bom Adorei a dia, sua Célia. palestra, parabéns. Que história de vida, hein? Que história de vida. Muito boa. Na realidade, não é nenhuma pergunta, é uma informação. Você falou que foi morar em Feira de Santana, aliás, perto de Feira de Santana. Não, em Feira de Santana, que fica perto de Salvador. E o meu avô era baiano de Salvador. E ele saiu de Salvador para vir para o Rio, porque ele queria entrar para o Exército, e lá em Salvador não tinha escola. Ele veio para o Rio para fazer escola de Exército. E eu tenho parentes lá na Bahia. Eu sou da família Sampaio. E a família Sampaio é muito forte em Feira de Santana. Eu acho que muita gente de Feira de Santana deve ser meu parente. Era isso que eu queria comentar com você. Poxa, E que legal. eu tenho um tio, já é falecido, ele era flanelinha de cinema. Na época, o flanelinha tinha que ficar dentro do cinema. Hoje em dia nem existe mais. Lanterninha, né, que chamam? Flanelinha. Na época, Flanelinha. chamava É o flanelinha. usher. Aí ele ficava dentro Em do inglês. cinema. Ele aprendeu inglês, francês, italiano, espanhol, só assistindo filme. Sim, aprende. Aprende. Ele aprendeu só assim. Legal. A gente tem agora a Cassiana Vidal, do Rio de Janeiro, também trabalha com espanhol. Cassiana, pode ligar sua câmera e falar, por favor. Tô Obrigado, ligando. Tá aparecendo aí? Tá ótimo, pode falar. Oi, César. Olha, tô assim encantada, entendeu? Com a sua história de vida que tá assim, passando várias coisas. Tô até aqui conversando com a minha amiga, ela falou assim: Cassiana, isso é o que você tinha que fazer, porque você ama viajar, gosta de línguas e tal, você tem que fazer isso. E eu tô querendo assim, conversar depois com você, se der, passar contato, para fazer um curso com você, porque assim, adorei sua energia, entendeu? Eu acho que a gente realmente precisa disso, né? Às vezes a gente precisa dar um novo sentido à nossa vida, à vida da gente. E eu acho que o idioma, ele também vem para a nossa vida para isso, né? Dentro do espanhol, e eu assim, também quero aprender outras línguas, quero aprender francês, que eu gosto, né? Italiano, até o próprio inglês, que é um desafio para mim, né? Mas assim, eu acho que o idioma ele abre portas para gente. Não somente questão de viagem, mas assim, acho que a nível também assim, de trabalho, a questão do prazer e do trabalho, né? Você juntando isso, enriquece, né? É bem enriquecedor. Então, assim, eu quero te parabenizar e assim, que siga você nessa energia, que você contamine outras pessoas, né? Com essa forma maravilhosa. Muito obrigado, Cassiano. Muito obrigado. Na verdade, é isso mesmo, né? A possibilidade de ser intérprete possibilita muitas coisas. Eu tive a oportunidade, por exemplo, em 2018, você me fez lembrar agora de uma cena. Eu estava em Barbados, fazendo um evento com o Ministério das Relações Exteriores,
junto com... Eu fui intérprete de um programa do Banco de Leite do Brasil. E aí eu estava lá em Barbados e eu estava almoçando com as duas técnicas, né, do Ministério das Relações Exteriores. E aí nós estávamos comendo lá num restaurante maravilhoso. E aí, enfim, a comida deliciosa, um lugar maravilhoso, aquele mar verde lindíssimo. Aí, o que é interessante dessa história é que eu estava fazendo um outro evento, eu estava num evento se eu não me engano, foi em Genebra que eu estava, ou foi Zurique, eu não sei, eu sei que foi na Suíça, foi fora do Brasil. E aí eu vi um senhor, chegou, um executivo, sei lá, uma pessoa assim, e ele tinha um panfleto desse hotel, desse restaurante que eu comia em Barbados. E aí eu falei, caramba, você conhece esse restaurante? Ele falou assim, sim, Barbados. Eu falei, cara, melhor chamar de Baby Shrimp. Os camarões, né? Porque parecia baby Lobster. Os camarões pareciam lagosta bebê. Então, quer dizer, eu tive a oportunidade de almoçar num restaurante em Barbados, e eu só almocei lá porque eu estava viajando lá a trabalho, um restaurante maravilhoso. E aí eu encontro uma pessoa do outro lado do mundo e a gente começou a conversar sobre esse restaurante, sobre Barbados, sobre a culinária. Então, quer dizer, olha o que ser intérprete, né? Olha o que falar línguas possibilita, né? Então, assim, Não, muita coisa. Cassiano, eu te incentivo a você seguir em frente. Os meus contatos, eles são... As minhas redes sociais, elas são abertas para qualquer pessoa pode acessar. É César Melo, o meu nome é César Melo. Una, a palavra una, tudo uma palavra só. Una porque é a cidade onde eu nasci. E una também por causa de união. Então, é César Melo. Meu telefone, podem anotar, podem mandar mensagem à vontade, é 61. Eu vou anotar aqui no chat para vocês. Anota aí, passa lá pro grupo também pra gente. E você falou da Suíça, já tive também em Genebra e também foi uma experiência muito interessante. Porque assim, eu não falava francês, não falava inglês, mas eu fui, visitei museu, me comuniquei, me perdi, me achei. Tudo aconteceu. É isso aí. A gente tem agora uma pergunta do Juvenaldo. Por favor, Juvenaldo, pode ligar seu microfone aí. Obrigado, Cassiana. Bom dia. Pode ligar seu vídeo Juvenaldo. Também. Olá, César, tudo bem? Tudo. Cara, simplesmente eu vou dispensar comentários. Porque acho que se eu falar muito, eu vou ficar chorando aqui, viu? Parabéns. É sério. Você contou, assim, fez narração aqui que me deixou muito emocionado. Porque na vida a gente fica buscando coisas que às vezes está dentro de nós, a gente não consegue desenvolver isso. Mas você que mostrou a história de superação que me deixou assim até agora me tremendo, sabe? Mas meus parabéns. Só que eu também posso dizer aqui, sou dos caras que busca sempre... Sim. Tá me ouvindo? Sim, pode continuar. Sim. Que tenta buscar pessoas mais assim, digamos, que se tentam motivar as outras. E você que está contando uma história aqui que está me deixando assim muito pequeno, mas ao mesmo tempo muito grande, porque eu encontrei mais uma vez uma pessoa como você hoje e agradeço ao Juliano por essa organização que trazendo essas pessoas que possam nos relatar histórias de vidas fantásticas. Eu vou só terminar dizendo que aqui eu vou querer depois buscar algo também para poder ajeitar a minha mente ou a minha memória para poder instalar os programas e organizar a minha vida como você. Parabéns, cara. Parabéns. Perguntas aqui, vamos lá. O João falou muito motivadora e instigante a sua palestra. Que conselho você dá para quem deseja iniciar o treinamento online para tradução simultânea? Olha só, treinamento online, eu pessoalmente eu não conheço nenhum, mas eu recomendo, o próprio Juliano falou que hoje à tarde vai ter a palestra do Rodrigo Bonet, que é daí de Fortaleza. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o Rodrigo, é um ser humano maravilhoso. Vai ser uma palestra, na verdade, do Otto e da Raquel, mas o Rodrigo também vai estar lá com a sua plataforma. Ah, perfeito. Então, vai ser a palestra do Otto, que é meu amigo, eu citei ele 2 vezes aqui na minha fala. A Raquel, eu estava fazendo interpretação com a Raquel essa semana, terça-feira, no Banco Central.
Estávamos dentro da cabine. Então, assim, assista a palestra deles dois com bastante afinco. E se você ainda assim precisar de alguma ajuda, eu posso te indicar algumas pessoas que dão treinamento, por exemplo, o professor Ayrton, mas eu não sei se tem alguma coisa online. Mas, de qualquer forma, eu sou uma das pessoas que adora incentivar novos intérpretes. Se você quiser falar comigo, eu posso te ensinar o caminho das pedras que eu segui, né? Na verdade, se você parar para pensar, o trabalho de interpretação em si não é tão difícil. O difícil da interpretação simultânea, o mais desafiador, eu não gosto de usar a palavra difícil, eu gosto de falar de desafiador. Então, o mais desafiador da interpretação simultânea é você ser uma pessoa ética, é você ser uma pessoa coerente com as suas atitudes, é você ser uma pessoa, acima de tudo, cooperativa, é você buscar ajudar as pessoas ao invés de sacanear as pessoas. Ou seja, é mais uma questão de valores do que de técnica, porque a técnica em si, você domina, você aprende. Se você tiver vontade, se você tiver desejo, você aprende. Agora, o que você mais vai aprender, o que eu mais aprendi, por exemplo, com o professor Ayrton, foi a questão de valores morais. Isso foi o que ele realmente passou para mim. E é isso que eu busco seguir. Porque a técnica, se você tiver dentro de você o desejo de ser intérprete, você vai aprender. 3 exercícios simples eu te passo para você aprender o trabalho em si. Agora, as outras coisas, aí a gente precisa conversar bastante. Tem muitos cursos online, principalmente agora na pandemia, né? Que tudo que era físico virou online. Então tem o Sávio Bezerra, lá de Recife, tem o Otto Mendonça, que está lançando esse curso aí com a Raquel. Então participem da palestra hoje à tarde e aprendam mais algumas coisas sobre alguns cursos que estão disponíveis no mercado. Então, Kátia, por favor, pode falar sua pergunta. Oi, bom dia. Adorei a sua história, é um orgulho, assim, para qualquer intérprete escutar uma história tão bonita e incentivadora. A minha pergunta é a seguinte: você acredita mesmo que vai chegar o dia que vão substituir os intérpretes humanos por mecânicos? Na verdade, não é nem se, é quando. Quando, vai acontecer isso? Isso, na verdade, já está acontecendo. Sim, mas assim, 100%, por exemplo? Olha, vai demorar, assim, vai ter eventos, por exemplo, uma reunião de alto nível como essa que nós fizemos lá em Genebra enfim, reunião de alto nível. Essas reuniões, elas provavelmente não vão ter interpretação simultânea robótica, ou, por exemplo, um evento onde você tenha 2 empresas discutindo negócios, provavelmente não, sobretudo porque não vai ter a confiança de saber quem é que está por trás daquilo dali. Então, num primeiro instante, não. Mas a partir do momento que a interpretação simultânea se torna, a partir do momento que a inteligência artificial conseguir fazer um matching, um Tinder, de todas as palavras que existem no vocábulo humano, digamos assim. Isso vai ser impossível, mas... Não, impossível não. Isso vai demorar um pouco, mas uma vez que isso estiver consolidado, por exemplo, aquele cara que escreveu Sapiens, qual é o nome dele, meu Deus do céu? O Diamonds. Ele fala que em 2030, ou seja, daqui a 10 anos, nós atingiremos a singularity. O que é a singularity? Singularity é a singularidade onde máquina e ser humano vão ser uma coisa só. O nosso brother aí, o Mr. Musk, o Elon Musk, acabou de lançar o Neuralink. Ou seja, nós vemos nos últimos 20 anos, se você parar para pensar, isso aqui, né, esse pedaço de plástico e de alumínio chamado iPhone, não existia 20 anos atrás. Aliás, 20 anos atrás não existia Zoom. Né? Então, assim, a gente conseguiu evoluir em 20 anos coisas que você, ou talvez o seu pai, a sua mãe, não viram nos últimos 40. Entendeu? O meu pai, hoje em dia, ele manda mensagem no WhatsApp, mas quando ele namorava, ele mandava carta. Cartinha. Então, pessoal, a gente tem mais 5 minutos no máximo, porque vai começar outra palestra daqui a 10 minutos, inclusive uma palestra sobre a mente humana, sobre como reprogramar o cérebro. Então, assistam a palestra da Márcia daqui a pouco. Então, por favor, Victor, pode fazer sua pergunta rapidamente, depois Nicolas, e aí a gente vai encerrar, tá? Ok, só uma colocação rápida. Eu coloquei no chat. A sua história resume uma frase: nós somos o senhor do nosso destino. Eu não tive... Eu comecei melhor, talvez, do que você, porque meus pais eram de classe média, mas eu quase fui derrubado 2, 3 vezes no passado por consequências.
O idioma me aprendeu muito, me ensinou muito. Me aprendeu, porque eu estou misturando aqui francês com inglês. Me ensinou muito. Você quer fazer um curso de interpretação, vai fazer aí no Poliglotar um curso prático que eu estou fazendo aqui. Disseram que os médicos vão acabar também, está falando a mesma coisa, porque vai ser a medicina à distância, né? Eu não acredito nessas coisas, não, porque eu acredito no ser humano. Esse lance de informática é muito bom, mas ela não substitui o ser humano. E eu, como médico, sou aquele que ainda faz isso aqui, que é a percussão tóraco-lombar, que é o contato do homem com o paciente. Ninguém se lembra mais. É coisa do passado, mas ainda é vivo. É muito interessante a sua história. Obrigado. Todos nós passamos por uma história Vitor. parecida, mas muito boa a sua história. Nicolas, por favor. Bom dia. Muito Bom legal dia. sua história. Rapidinho, só para a gente não demorar muito. Como é que você acha que está o mercado de interpretação? Porque ele parece ser um pouco difícil para quem não mora nos grandes polos, né? Na verdade, Nicolas, mas antes deixa eu só comentar rapidinho uma coisa do Vitor. Vitor, eu concordo com você. Eu acho que é o seguinte, tem uma frase do Djavan que ele diz o seguinte: já que nasceu, vai fundo e tudo bem. Ou seja, cara, nasceu, passou da barreira do portal, né, da placenta da mãe, passou do útero, tá do lado de cá, aprendeu a falar, aprendeu a andar. Cara, agora se vira. Quando você chega aqui na vida adulta, tá todo mundo no mesmo nível, entendeu? E a vida vai ser sempre uma semente, vai ser sempre uma semeadura, você sempre vai colher o que você planta, entendeu? Então, assim, eu fico muito grato pelo que você falou, porém, eu acho o seguinte, falando sobre a questão da substituição, eu acho que a tecnologia está evoluindo rápido, e sim, vai chegar um dia, e não vai demorar muito, que nós seremos substituídos. Agora, respondendo rapidinho a pergunta do Nicolas, é o seguinte, eu acho que o problema da interpretação simultânea no Brasil, principalmente aqui no Brasil, né, que é o mercado que eu conheço, é que, infelizmente, ela é muito classista, né? As pessoas que são intérpretes, os intérpretes simultâneos, geralmente, intérprete ele vem de berço de ouro. Quem é intérprete é filho de diplomata, é quem morou em quem teve a oportunidade de viajar ao mundo, porque exige uma, digamos assim, uma habilidade cognitiva, que não é uma habilidade que uma pessoa, por exemplo, um ajudante de pedreiro desenvolve, sobretudo porque você precisa de alimentação boa, você precisa de exposição a bons livros, você precisa ter acesso à cultura, você precisa ter acesso a modos. Olha as coisas que eu tive que aprender. Eu tive que aprender a como me sentar numa mesa, por exemplo, com o presidente da República. Coisas que eu não sabia. Eu tive que aprender, por exemplo, como improvisar uma fala no meio do nada, porque o cara faz uma pergunta que você não entendeu a pergunta, mas você tem que pegar com base no contexto geral e você conseguir entregar um resumo para aquela pessoa. Por exemplo, você está fazendo acompanhamento, você está caminhando ali no Rio Centro com o ministro da Saúde, o ministro da Agricultura, com vários ministros, e aí o ministro da Agricultura, cada não sei de onde, faz uma pergunta para o ministro da Agricultura do Brasil, e aí você só ouve uma palavra aqui, uma palavra ali, porque tem muita gente, tem muito barulho, e você tem que aprender a fazer um resumo disso, ou então saber a pedir para ele de uma forma cordial para repetir. Então, quer dizer, olha o tanto de coisas que você tem que aprender. Essas coisas, para você aprender, você tem que ter convivência. Então, assim, eu acho que é só um segundinho, um minutinho que eu termino agora. O que acontece? Essa pandemia, infelizmente existiu a pandemia, mas ao mesmo tempo, olha o tanto de possibilidade que existe hoje em dia. Eu acho que nessa pandemia, o trabalho de intérprete, ele deu um boom, porque possibilitou muitas coisas. Porém, esse trabalho ele vai diminuir de novo, porque vai vir inteligência artificial. Obrigado, Juliano. Beleza. Só a última pergunta, a Eveline perguntou, e os sentimentos? Como é que traduz o sentimento? Como é que uma máquina vai conseguir? Então, a questão dos sentimentos é um dos problemas mais difíceis de emular, né? Porque, por exemplo, quando eu estou interpretando, principalmente porque eu interpreto evento de hipnose. Na hipnose, se a pessoa que está falando chorar, eu tenho que passar a impressão para quem está ouvindo que eu estou chorando. Entendeu? Então, essa questão de emular o sentimento vai ser muito difícil. Mas, outra coisa que vai ser muito difícil para as máquinas entenderem vai ser, por exemplo, piadas, regionalismos, entendeu? Por exemplo, em Rondônia, mandioca é a mesma coisa que a empim. Na Bahia, ninguém come mandioca, quem come mandioca é cavalo, né? Porque mandioca é usada para fazer farinha, mas em Rondônia, mandioca é a empim. Por exemplo, uma palavra que na Bahia, por exemplo, na Bahia você fala, vamos pro reggae.
que é vamos para uma festa. Na Bahia, em Rondônia, vamos para o piseiro. Né? Na Bahia, quem come água, bebe cachaça. Comer água na Bahia é beber cachaça. Então... César, tá ótimo. Então, assim, esses sentimentos, essa situação que você falou de muitas pessoas falando ao mesmo tempo e a gente ter que saber qual delas a gente vai falar, isso aí vai ser bem difícil para as máquinas entenderem. Mas vamos ver, vamos se unir aí com a tecnologia, vamos avançar na profissão, vamos pensar em outras saídas. E é isso aí, galera. Muito bom. Vamos começar outra palestra daqui a 5 minutos com Márcia. E também tem a palestra do Kleber sobre o Canadá. Então, entrem no respectivo link. Então, galera, bom dia e vamos continuar com o Poliglotar. Obrigado, César. Foi ótimo. Muito obrigado a vocês. Mais de 60 pessoas apareceram aqui, viu? Ó, o meu e-mail, aliás, eu vou colocar aqui para vocês agora. César Melo. Eu coloco lá no grupo, pode deixar, viu? Ah, perfeito. Podem entrar em contato. Beijos. Beijo, tchau.